A santa convocação da festa dos tabernáculos, a abençoada festa de outono chegou. Que Deus vos abençoe abundantemente por meio desta festa. Recebam muitas bênçãos do Espírito Santo. Como vocês já sabem, esta é uma festa na qual damos graças a Deus o quanto queremos, após a colheita de todos os grãos de outono. Por isso, durante a festa, estamos em clima de festividade todos os dias. Particularmente, sinto que entre as festas, a festa dos tabernáculos é a que contém mais alegria e felicidade abundantes e transbordantes. Depois que Moisés recebeu pela segunda vez os 10 mandamentos, ele desceu do monte e entregou a vontade de Deus ao povo israelita. Ele entregou ao povo a vontade de Deus de construir um tabernáculo para as tábuas de pedra dos 10 mandamentos serem guardadas em segurança. O coração dos israelitas ficou tão comovido que diligentemente reuniam todos os tipos de materiais para o templo. Assim começou a obra de construir o tabernáculo. A graciosa obra do início ao término da construção do templo e como os israelitas receberam grandes bênçãos estão registrados na Bíblia. Esta é a origem da festa dos tabernáculos. 2000 anos atrás, Jesus veio a esta terra e diligentemente reuniu os santos de Sião, que são os materiais do templo espiritual, por meio da festa dos tabernáculos. E ele gritou: receba o Espírito Santo, no último dia da festa dos tabernáculos. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 7, certo? Assim, receber a bênção do Espírito Santo e completar o templo onde Deus habita são os 2 propósitos mais importantes contidos na festa dos tabernáculos. Do ponto de vista espiritual, estamos reunindo os materiais espirituais, os nossos irmãos e irmãs perdidos, de Samaria e até os confins da terra, para completar a construção do templo. É por isso que, entre as festas, a festa dos tabernáculos é a mais significativa e preciosa para a obra de construção do templo. Portanto, esta festa dos tabernáculos é realmente uma festa alegre. O Espírito Santo foi prometido por Deus no dia de Pentecostes. Então, o que dizer do Espírito Santo prometido na festa dos tabernáculos? Qual festa é celebrada antes da festa dos tabernáculos? Não é o dia da expiação, uma festa de arrependimento? Visto que recebemos o Espírito Santo através do nosso arrependimento, a graça do Espírito Santo que nos é dada é verdadeiramente abundante na festa dos tabernáculos. Por esta razão, todos os filhos de Sião recebam abundantes bênçãos do Espírito Santo da chuva serôdia, por meio da festa dos tabernáculos deste ano. Há uma razão para que Deus compare o Espírito Santo à chuva. Por que Deus comparou o Espírito Santo à chuva temporã e à chuva serôdia? Quando chove, o solo fica molhado. E todas as árvores, plantas e vegetais recebem a chuva e a absorvem. À medida que absorvem a umidade, eles são capazes de crescer. Essa é a função da chuva. A partir desse processo, eles chegam a dar frutos. Por isso, eu espero que, por meio de suas orações sinceras a Deus, vocês recebam o Espírito Santo que os capacita a produzir belos frutos. E, assim, completem o templo espiritual, tornando este ano abençoado. Agora, separemos um tempo para ver todos esses ensinamentos registrados na Bíblia. Vamos ler o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será, o quê? A festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Hoje é este 15º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. A partir de hoje, celebraremos esta santa festa dos tabernáculos diante de Deus durante 7 dias. Vejamos como a festa foi celebrada no versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor, por 7 dias.
Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Eles pegaram frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e os colocaram nos pátios do templo ou nos telhados. Assim eles fizeram cabanas e se regozijaram diante de Deus por 7 dias. Esta é a festa dos tabernáculos, que estamos guardando hoje. Como mencionei há pouco, a festa dos tabernáculos é uma festa que Deus preparou para comemorar a obra de construir o tabernáculo. Agora, através do livro do Êxodo, capítulo 35, voltando para 3.500 anos atrás, vamos aprender sobre a origem da festa dos tabernáculos. Após receber os 10 mandamentos, pela segunda vez, Moisés desceu do monte e entregou a vontade de Deus aos israelitas, que era construir um tabernáculo onde pudessem guardar as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Vamos ver o versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem, cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. A partir desse dia, o povo começou a reunir materiais para o templo, um por um. Versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Assim o povo continuou a reunir tudo o que precisava para construir o tabernáculo. Algumas mulheres até mesmo fiaram e fizeram o que era necessário. Nós podemos ver como o povo continuou a reunir materiais. Versículo 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu, em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas, e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra, que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Todos começaram a reunir materiais com o coração alegre e feliz para construir o tabernáculo. Vamos para o capítulo 36, versículo 1. Assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Eles continuaram trazendo. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. 3.500 anos atrás, foi entregue à vontade de Deus de construir um tabernáculo para guardar as tábuas de pedra da aliança. Então, todo o seu povo, agradecendo pela graça de Deus,
que perdoou seus pecados e transgressões, trouxe materiais em abundância para construir o tabernáculo. Como eles trouxeram mais do que o necessário, eles foram impedidos de trazer mais materiais. Na festa dos tabernáculos, os israelitas tomavam folhas de palmeira, ramos de murta e salgueiro e os colocavam nos pátios do templo ou nos telhados de suas tendas. Ao fazer isso, eles comemoravam durante a festa dos tabernáculos ambos os acontecimentos, ficar em cabanas e construir o tabernáculo. Como eles trouxeram uma superabundância de materiais, Moisés os impediu de trazer mais. Haverá um profético momento em que seremos instruídos a encerrar o trabalho desta última obra do Evangelho. Vamos para o livro de Neemias, capítulo 8, versículo 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Está registrado na Bíblia que a festa dos tabernáculos foi celebrada também no tempo de Neemias. Há uma razão pela qual Deus fez os israelitas celebrarem esta festa com vários tipos de ramos, como folhas de palmeiras, murtas e salgueiros de ribeiras, instruindo-os a colocarem nos pátios do templo e em seus telhados. Como os materiais do templo para a construção do tabernáculo representam pessoas, as árvores que são usadas para a construção também representam pessoas. Podemos confirmar isso no livro de Jeremias. Vamos para o capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo, em o quê? Em lenha. Em outras palavras, vários tipos de árvores mencionadas representam pessoas. Aqui, a árvore representa pessoas. E como lemos anteriormente no livro do Êxodo, os materiais do templo também representam pessoas. Portanto, tanto as árvores quanto os materiais do templo se referem a pessoas. Jesus mostrou que podemos reunir os materiais do templo pregando para encontrar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos. Assim como os israelitas ofereceram materiais para o templo a Deus, podemos apresentar os materiais espirituais a Deus encontrando nossos irmãos e irmãs perdidos, através da festa dos tabernáculos. Para cumprir esta missão, a assembleia de pregação deve acontecer durante a festa dos tabernáculos. Quando Jesus veio, 2000 anos atrás, Ele nos deu um exemplo de pregação desde o primeiro até o último dia da festa dos tabernáculos. Ao fazer isso, Ele cumpriu a profecia da festa dos tabernáculos, certo? Todas as leis do Antigo Testamento prefiguram as obras que Cristo realizaria vindo a esta terra nos tempos do Novo Testamento.
No Antigo Testamento, os israelitas celebraram a festa dos tabernáculos, juntando todos os tipos de árvores, como folhas de palmeira, ramos de murta e salgueiro, para colocá-los nos pátios do templo e nos telhados de suas cabanas. Como Deus comparou árvores a pessoas, enfim, podemos dizer que encontrar o povo de Deus é o maior significado da festa dos tabernáculos. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Vamos para o versículo 14, para ver o que Jesus cumpriu através desta festa dos tabernáculos. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. O que ele fazia? Aqui podemos ver Jesus entregando a palavra. Ele pregou a palavra. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Vamos para o versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, a festa aqui é a festa dos tabernáculos. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui, novamente, podemos ver Jesus pregando. Do ponto de vista espiritual, pregar é o ato de reunir os materiais do templo, certo? Assim, quando o Pai Celestial nos ensina o significado da festa dos tabernáculos, o que vem acompanhado da festa é a assembleia de pregação. Desde que o Pai designou a festa dos tabernáculos como um festival de pregação, todas as igrejas ao redor do mundo se levantam e realizam a assembleia de pregação a partir de hoje até o último dia da festa. Através desta festa dos tabernáculos, sejamos os que oferecem muitos e belos materiais do Espírito Santo para Deus. Esta última época do Espírito Santo é chamada de época da festa dos tabernáculos. Visto que a festa dos tabernáculos é a época de reunir os materiais para o templo, Jesus, quando veio a esta terra, nos mostrou como reunir os materiais. Agora, vejamos o propósito final de sua vinda a esta terra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, o que ele veio fazer? Salvar o perdido. Buscar e salvar a pessoa perdida significa pregar, não é? Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E também disse: eu vim pregar no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Então, isso significa que ele realizará toda a sua obra de salvação através da pregação, certo? Vamos dar uma olhada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estas palavras também significam que devemos encontrar nossos irmãos e irmãs perdidos. E, em relação ao significado da festa, significa que devemos encontrar todos os filhos de Deus, os materiais do templo celestial. Estamos vivendo na época da festa dos tabernáculos. Devemos buscar apressadamente e trazer a Deus
todos os nossos irmãos e irmãs perdidos, que são os materiais do tabernáculo. Há pouco, lemos no livro do Êxodo, capítulo 35, que somente aqueles cujo coração se comoveu puderam realizar essa obra, reunindo os materiais no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro e no quarto dia e assim por diante. O coração do povo ficou cada vez mais fervoroso com o passar do tempo. Visto que o seu coração cheio de fé sincera em Deus ficou mais quente, o povo reuniu e ofereceu materiais para o templo superabundantemente. Como resultado, a obra de trazer materiais foi restringida. Quanto a este evangelho, podemos receber a graça de Deus trabalhando enquanto podemos trabalhar. A respeito dos materiais do templo, eles também são mais significativos quando são oferecidos a Deus, enquanto ainda podem ser usados na construção do templo, não é? Livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Deus nos disse para sermos suas testemunhas até os confins da terra, isto é, pregarmos, certo? Nós, o povo que será salvo, somos comparados aos materiais do templo. Vamos olhar para a Epístola aos Efésios, capítulo 2, onde isso é mencionado de forma mais detalhada. Capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, como? Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. De acordo com o capítulo 3 do livro do Apocalipse, o que Deus fará com os vencedores no templo de Deus? Alguns se tornam colunas e outros se tornam vigas. Alguns desempenham a função de janelas e outros uma parte do telhado. E outros fazem parte da fundação. Está escrito: em Jesus, juntamente estáis sendo edificados. É para a habitação de Deus. Isto é, o templo. Encontrar rapidamente nossos irmãos e irmãs perdidos. Receber o nosso saudoso Pai Celestial e voltar ao eterno reino dos céus. Eu oro para que essa obra bendita aconteça em breve. Não é fácil fazer isso com nossa própria força. Portanto, peçamos pela bênção do Espírito Santo da chuva serôdia. Deus, eu preciso do poder do céu. Tentar trabalhar dependendo do poder humano nos leva rapidamente a limitações. Porém, se nos vestirmos do poder do Espírito Santo, podemos trabalhar sem nenhum cansaço. Com todo o nosso coração, mente e alma, na obra de encontrar nossos irmãos e irmãs perdidos. Para isso, Deus nos permitiu os cultos de oração de madrugada e à noite durante a festa dos tabernáculos, para pedir o Espírito Santo. Que vocês recebam abundantes bênçãos do Espírito Santo, da chuva serôdia, através da festa dos tabernáculos. Que todos os membros da família de Sião celebrem esta festa com um coração alegre e feliz. Esperando que esta festa de outono seja cheia de graça, na qual receberemos as abundantes bênçãos do Espírito Santo com muitos belos e bons frutos, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.